Boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pelo canal Cristófilos ao Vivo do YouTube. Vamos dar início à nossa reunião, como sempre, lendo uma passagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e a autoria de Emmanuel. O capítulo 14, Indagação oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça, ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Vamos, então, embalados por essa excelente página, pedir a Deus que nos abençoe neste dia, em toda a nossa semana, e que possamos aproveitar ao máximo o estudo que o nosso companheiro Amâncio vai nos trazer. Que nosso companheiro Antônio de Oliveira, patrono desta reunião, possa também estar presente conosco, junto com os irmãos Cristófilos, para abrir as nossas mentes, ajudar a abrirmos os nossos corações, o nosso entendimento, para aproveitar ao máximo a lição que nos será dada. Em nome de Jesus, nosso mestre, nossos queridos amigos espirituais, damos por aberta a sessão de hoje. Que assim seja.
Bem-vindos à Casa dos Cristófilos, os presentes aqui, os presentes na internet depois, né? Vamos hoje bater um papo aí sobre um assunto que não é muito leve, mas vamos ver se a gente consegue conversar de uma maneira mais leve, porque tem uma parte mais pesada um pouquinho, mas a gente vai conseguir bater um papo sobre isso aí. Então, a gente vai falar sobre os nossos desafetos desencarnados. Né? Então, temos aqui uma psicografia aqui do Givaldo, né? Da Joana, falando sobre o assunto. Desencarnados, os sentimentos de animosidade que tipificam os espíritos superiores ressurgem, levando-os aos processos de angústia e ressentimento que procuram contornar mediante o desforço a que se propõem contra aqueles que os afligiram e que permanecem na viagem carnal. A gente está aqui, né? E os nossos desafetos estão na espiritualidade. É compreensível que, não possuindo os tesouros morais de nobreza nem de elevação, deixem-se consumir pelo ódio, sendo levados às fontes geradoras do sofrimento que experimentam. No caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Então, os nossos desafetos desencarnados, muitas vezes, né, acabam virando obsessores. Né? Porque a gente tem bastante tempo lá no mundo espiritual, né? Então, aqui a gente, às vezes, tem os desafetos, mas eles também estão ocupados, a gente está ocupado, então, às vezes, a gente não se encontra, então não dá tempo de um fazer desafeto com o outro. Né? Mas, como na espiritualidade o pessoal está um pouco mais folgado no tempo, então, os nossos desafetos desencarnados têm bastante tempo para ficar ruminando, né? E ficar remoendo, né, também esses momentos, né, essas situações que causaram esses desafetos. Então, vamos lá. A gente tem esse assunto no Evangelho, né, vamos ver a primeira parte aqui, e depois, no final, tem a bibliografia, tem duas indicações da bibliografia muito legais, 2 sites muito interessantes, com umas observações bem bacanas, que também serviram para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, lá no Evangelho, capítulo 12, itens 5 e 6, a gente tem esse assunto, os inimigos desencarnados. Eu, na maior parte do tempo, vou falar sempre desafetos, que inimigos eu acho que é meio pesado, é um pouco forte. Né? Não há necessidade de a gente piorar uma situação que já não é agradável, né? Já que há um desafeto, então já não é uma coisa agradável. Então, devemos ser indulgentes com nossos desafetos. Sabemos que a maldade não é permanente, é temporária. E assim como a criança aprende, nós reconhecemos nossos erros e evoluímos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é, não existe, né, a gente costuma até falar, a gente evita falar mal espírito mal, a gente não gosta muito dessas formas, né? A gente coloca mais espíritos menos evoluídos, espíritos ainda mais inferiores, né, que ainda estão muito atrasados, porque todos nós estamos fadados a um dia ser maravilhosos, puros, etc. Né? Então, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos nós vamos chegar lá. Então, a morte só nos livra da presença física deles, pois o ódio e a vingança vai com o espírito. E, portanto, extinguir o ódio com sangue não existe, conforme dito o Espiritismo. E a gente tinha muito, isso era muito comum, né? Não é que a gente ainda não faça, não, porque a gente ainda faz muita coisa errada no século XXI, né? Mas antigamente era muito frequente, né? Qualquer coisa era espada, era tiro, né? Agora não muda muita coisa, não. Em alguns lugares, infelizmente, nossos irmãos ainda vivem muito essa situação, inclusive sendo, né, reprimidos, né, por pessoas que estão no poder, né, nas localidades e tudo mais, ainda com essas ideias, né, de brigou, resolve mata, morre. Não. Eles realmente não têm ideia do que eles estão fazendo, porque imagina, né? A pessoa que, quando vai desencarnar, já deixou aí para trás um bocado de mortes da última encarnação que ela teve, ela pode preparar que ela vai ter uma péssima surpresa, né? Quando chegar lá, não acabou, né? A primeira coisa, morri, mas não acabou, agora. Começou. Né? Agora começou. Aí realmente você vai entender o que você fez e vai ter que resgatar tudo isso para você não fazer de novo. Coube a doutrina ensinar o valor do perdão.
ensinado por Jesus com amai os vossos inimigos. O coração ferido, mesmo a contragosto, é sensível aos bons sentimentos e atitudes de seu perseguido. Então, o que acontece? Às vezes nós temos lá nossos desafetos, nosso assunto hoje é com os desencarnados, né, os desafetos desencarnados, eles estão o tempo todo lá, de olho na gente, né? Daqui a pouco a gente vai e faz alguma coisa parecida do que foi lá o motivo do desafeto que foi com ele imediatamente vai pensar o quê? Está vendo? Já está há tanto tempo já que aconteceu e ainda continua o mesmo, né? Ou às vezes pior, né? Tá pior ainda do que quando me fez aquela coisa errada, que eu fiquei aborrecido e tal. Então, quando você consegue evoluir, você consegue também transmitir essa imagem para o seu desafeto. Olha, não, realmente eu já fui ruim, mas agora eu estou tentando chegar no caminho bom, estou tentando melhorar, estou tentando evoluir, né? E perdão é uma palavra pequenininha, mas é muito complexa. Ela é muito complexa. A gente tem uma como é que a gente fala? A gente tem uma escala de perdão, né? Aí você começa, né? Eu perdoei, mas eu não esqueci, não. Não, eu já perdoei, mas eu não quero ver, não. Eu já perdoei, não quero falar com fulano, não. Você não perdoa, não perdoei, mas eu não quero. Então, geralmente, daí depois vai melhorando, né, nas escalas e tal. Aí, um dia você consegue encontrar, né, mais um tempo aí você consegue falar, até chegar aquele ponto que é o principal, né? Agora eu lembro, aprendo o que aconteceu e não fico mais sofrendo com aquela ocorrência, né, que causou esse surgimento do desafeto. Então, mas não é fácil, não. A gente, normalmente, quando tem oportunidade, acontece, às vezes, na reunião mediúnica, de ter muito atendimentos, né, de espíritos que estão nessa questão toda de perseguição e tudo mais, e a gente sempre tenta colocar para eles a verdade. Qual é a verdade? Perdoar é muito difícil. A pessoa para perdoar tem que ser muito forte. Tem que ter muita força para isso. Porque você tem que conseguir se convencer. Não, aquilo tudo bem, passou, já não tem mais nada com aquilo me incomodando. Então, é muito difícil. Bom, com isso, o inimigo pode virar amigo, aqui ou lá, né? Então, é muito importante. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, umas chances maiores, né? Por isso que a gente tem lá no Evangelho, né? Reconcilia-se com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, né? Porque a gente interage, o tempo passa, as mágoas vão se acalmando, aí às vezes aparece uma coincidência, que não é coincidência, mas aparece, né? Você vai num lugar, outra pessoa vai no mesmo lugar que você está indo, fortuitamente, né? Por acaso, se encontra, aí tem mais alguém ali intermediando, aí daqui a pouco você consegue conversar, falar um pouquinho, aí a coisa vai se distendo, né? vai tendo uma distensãozinha, você vai ficando melhor com essa situação, e aí, de repente, você consegue se reconciliar de alguma maneira com esse desafeto aqui, encarnado. E o desencarnado? Só temos oração. Oração, prece, né? Se a gente perceber realmente, ter noção que a gente fez uma coisa realmente, para uma pessoa que hoje não está mais aqui encarnada, a gente tem que fazer uma prece, pedir por ela, né? Ó, meu amigo, espero que você esteja bem na espiritualidade, já tenha conseguido ver a situação de outra maneira, né? Que não é fácil, mas a gente também tem essas possibilidades. Os desafetos estão encarnados ou não. Na erraticidade, eles se manifestam pelas obsessões e subjugações que presenciamos. Essas provações servem para a evolução. Então, muitas vezes também, a gente vai sofrer aí esse evento da obsessão, porque a gente também precisa passar por isso para a nossa evolução. Por quê? Muitas vezes a gente cometeu coisas que surgiram, né, que causaram o surgimento de desafetos, e às vezes a gente nem percebeu. Você às vezes falou uma palavra errada, ou uma atitude errada no momento errado, você não percebeu, a pessoa se magoou, não falou para você, né? Você não conseguiu se colocar também no lugar da pessoa, a pessoa se afastou, você não conseguiu ter empatia para tentar entender, será que eu falei alguma coisa, será que eu fiz alguma coisa? Como é que eu reagiria se eu estivesse do outro lado, né? Se fosse a pessoa que escutou, a pessoa que sofreu lá o evento, será que eu também não ficaria magoado e tal? Então,
a gente, às vezes, precisa, então, que essas obsessões venham para a gente poder parar, pensar, refletir, né, e tentar melhorar, né? Os homens ditos maus são os espíritos inferiores encarnados. Então, quando a gente está aqui encarnado, a gente ainda é um espírito inferior, a gente costuma vulgarmente chamar aquela pessoa deve ser um espírito ruim, né? A gente fala, e aquela pessoa ali é um espírito ruim, né? Porque o cara é carne de pescoço, sei o quê e tal. Mas, bom, os homens, né? Bom, temos que nos resignar, pois fazem parte da categoria da Terra. Nós estamos no planetinha de provas e expiações. Então, vamos encontrar possibilidades de desafetos diariamente. Diariamente. Vocês querem uma coisa ótima para surgir desafeto? É obra. A gente está vivendo há uns 2 meses lá com obra lá na nossa vila. São só 14 casas, mas parece que é uma multidão de... que é um puxa daqui, puxa de lá, puxa daqui, puxa de lá. E aí você tenta fazer um meio de campo aqui, tenta fazer um meio de campo de lá, mas é uma coisa... Só que a gente já fica logo pensando, não quero desafeto, pelo amor de Jesus. Vai que esse desafeto desencarna e eu vou ter mais a dor de cabeça do lado de lá, que é mais complicado para eu tratar. Então, vamos resolver as coisas aqui, né? Então, os homens ditos maus são os espíritos inferiores. Devemos ser benevolentes com eles em qualquer dos lados da vida. Então, a gente precisa ter essa benevolência, né, com os espíritos ainda inferiores, ainda atrasados, entender que eles ainda estão a caminho, né, estão aprendendo, como a criança, né, a criança nova vai fazendo uma besteira e tal, você vai tentando educar, vai tentando ensinar, geralmente ela insiste, né. Aí, na época da nossa mãe era um pouco mais fácil, porque a solução era muito rápida, né, e muito rápida mesmo, porque ela era muito rápida, então, rapidamente já tinha a solução do problema, né. Agora não é mais politicamente correto, então, a gente não cita mais essas soluções que elas tinham antigamente. Então, nós já fomos muito piores do que somos. A gente, às vezes, esquece disso, né? Mas nós já fomos muito piores, porque nesse afã da gente querer tentar resolver as coisas com o lado que a gente não conhece, né? A gente chama de espiritualidade, né? Mas o lado que a gente não conhece da vida, que não é a nossa aqui, nós já sacrificamos no passado até nossos irmãos, imaginando estar satisfazendo os deuses, que ou depois, numa época, se chamava de demônios, né? Então, o pessoal, às vezes, não está chovendo, não, nós fizemos alguma coisa errada do Deus da chuva lá, e aí toca, sacrifica isso, sacrifica aquilo, chegamos ao ponto de sacrificar os nossos irmãos, e, às vezes, o que está acontecendo é apenas o resultado de tudo que a gente fez, né? E passou o tempo, nós estamos no século XXI e continuamos fazendo o quê? As coisas erradas e os acontecimentos acontecendo. Só que agora a ciência não deixa a gente botar a culpa nos demônios, né? Nem nos deuses, né? A culpa somos nós mesmos. Está lá todas as estatísticas de tudo que a gente quiser saber, de tudo que a gente já fez de mal ao meio ambiente. Então, não adianta a gente botar a culpa em nenhum deus, em nenhum demônio, porque a culpa é nossa mesmo. Somente a caridade pode salvar e reconduzir eles para a lei da solidariedade e fraternidade universais. Então, a gente precisa resolver as questões com nossos desafetos. Encarnados, a gente conversou agora há pouco, os desencarnados a gente tenta orar, pedir, né? Tenta usar isso como um aprendizado, né? De repente, falar sobre isso, às vezes até pode servir para que uma outra pessoa, de repente, não cometa o mesmo deslize que você cometeu e também vai criar um desafeto para ela. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar isso e ajudar que não aconteça é importante. Já foi aqui? Foi, né? Foi certinho. E aí a gente tem aí, né? Amai a vossos inimigos, né? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se Mateus tivesse ideia da dificuldade disso, ele não tinha falado essa passagem, né? Ele falou assim, vou falar, entendeu? Ninguém vai saber se eu estou fazendo mesmo ou não, então vou falar, porque misericórdia, né? Até o exemplo aí é o extremo, né? A ovelhinha lá dando uma florzinha para o lobo, né? Então, já é um evento, né? Um exemplo extremo aí, né? Mas é isso. Na verdade, é isso que Jesus quer, né? A gente precisa amar nossos inimigos, né? E vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Porque amar nossos inimigos é meio pesado, né? Então, vamos ver como é que a gente pode melhorar isso. Então, amai os vossos inimigos, né?
Na época, só se amava os amigos. Então, na época que de Mateus, lá, né, de um modo geral, todo mundo só amava os amigos. Para os inimigos, de preferência, a morte. Né? Era assim mesmo, ainda mais, né, imagina, há 2000 anos. Né? Então, só que é um ledo engano, né? Pois o problema continuava. Né? O inimigo mata. Pô, bacana, mas ele continua inimigo. Né? Só está do outro lado agora. Né? Com mais possibilidades, né? Com mais poderes até do que a gente que está do lado de cá, que tem as nossas limitações. Né? Então, espírito contra espírito, ele está livre e eu estou aprisionado aqui no corpo. Não é? Então, é um problema. Né? Jesus ensinou a amar eles. Sabia que não seria uma tarefa fácil naquele tempo, e nem hoje. Né? Se a gente for pensar, então, nem hoje ainda é uma coisa fácil. Né? Talvez em nenhum tempo vai ser um dia. Né? Só quando a gente for muito evoluído, que vai ser tipo... Nem ter inimigo, né? Não vai ter nenhum problema, não vai ter nem inimigo para você se preocupar em amar. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos, né, não por acaso, colocaram o capítulo Amar os Inimigos, logo após o Amar ao Próximo. Viu? Que beleza? A gente Kardec é malandro, né? Assim, vamos agora aprender a amar o próximo. Né? E fala sobre amar ao próximo, que é uma maravilha, fica todo mundo empolgado, todo mundo querendo amar o próximo e tal. Aí, no capítulo seguinte, estava nos esperando lá, amar os inimigos. Pô, Kardec, agora que eu estava tão animado, né, para armar, você vai me dar logo um desafio desse, né, mas é isso aí que dá. Então, primeiro, nós aprendemos a amar quem está próximo. Depois, quem gostaríamos que estivesse longe. Né? Na verdade, normalmente é o desejo aí com os nossos desafetos. Né? Quanto mais longe, melhor. Todos temos desafetos dessa vida ou das anteriores. Também a gente ainda tem mais um problema, né? A gente está nessa encarnação aqui, tentando, né, conviver aí com a situação de evitar, de criar desafetos e tal, procurando ser o melhor possível, né, para não aumentar a conta, né, o prejuízo lá que já está grande, né, lá no balanço, quando a gente chega lá. Então, mas a gente teve outras muitas vidas. E não tem limite de tempo, né? Não há tempo, né? Eu posso ter um obsessor de uma vida de 1000 anos atrás, sei lá, que ele está até hoje ainda parado lá. A gente vê isso na reunião mediúnica. Está parado naquela situação até hoje lá, preso, né? Divaldo teve um obsessor aí, 40 anos, né? Quer dizer, imagina, fazendo tudo que a gente hoje sonha um dia poder fazer, né? Como missionário, né? Com tudo isso, ainda teve um obsessor ali presente, 40 anos, imagina. Então, nós aqui mais simplesinhos, né, mais espíritos mais simplesinhos, mas ainda um pouco mais atrasados aí na caminhada, então, com certeza, a gente deve ter um monte. Né? Então, a gente tem que fazer muito esforço mesmo, né, para a gente procurar ser o melhor possível mesmo, para poder dar uma equilibrada aí nessa situação, porque senão fica difícil. Né? Podem ser pequenas discordâncias ou coisas mais graves. Estamos em evolução e, portanto, ainda cometemos muitos erros nessa jornada. Então, temos que procurar ficar sempre atentos a isso. E como se relacionar com os desafetos? Abraçar? Beijar? Aí já é pesado demais, né? Nossa Senhora, misericórdia, não dá nem para pensar numa coisa. Algumas pessoas que você vai lembrar, nossa Senhora, não posso nem pensar uma coisa dessa. Né? Mas não precisa. Tá? Então, Jesus veio nos ensinar como fazer isso. Então, como é que nós vamos fazer isso? Ele sabe que isso seria quase impossível. Ainda mais Jesus, né? Está cansado de saber tudo de todo mundo, né? Então, você imagina, né? Não precisamos concordar com nossos irmãos que erram. Apenas ter compreensão e empatia com eles. Lembrar que também erramos ainda. Então, a gente precisa primeiro conseguir, que é muito difícil, mas conseguir ter a frieza, a serenidade para analisar a situação das duas pontos de vista, né? Então, eu estou aqui, o desafeto está ali, então aconteceu esse evento, como é que ele interpretou, como é que isso chegou nele, né? Primeiro, né? Segundo, se eu estivesse lá no lugar dele, né? Você pisou no meu pé, ele me bateu, será que eu bateria em alguém que pisou no meu pé? Como é que eu agiria? Se eu tivesse com a unha encravada, é difícil. Né? Cuidado antes de responder que você ia ser devagar, porque levar um pisão na unha encravada,
Às vezes tira a gente do sério, né? Então, aí você começa, opa, peraí, vamos ver, né? Então, podemos, né, pensar um pouco melhor, vamos refletir melhor. Podem esses nossos desafetos estar desequilibrados, com problemas íntimos muito graves que os impeçam de raciocinar com lucidez para reconhecer seus equívocos. Às vezes a gente, qualquer um de nós aqui, já cansou de passar pela vida, aí aquele momento que está tudo de perna para o ar, está tudo dando errado, nada funciona, nada acontece, dali para você esbarrar com alguém e virar um pontapé é um pulo, entendeu? Porque você já está lá na adrenalina, na pilha, né? Já está tudo, já está derrotado, já acorda de manhã derrotado. Aí dá uma encrenca na hora, meu amigo. É a fagulha, né? Só precisava da fagulha, né? Porque o gás já estava aberto, né? Só veio a fagulha, buf, explosão. Aí foi, a explosão já foi, já está o desafeto, né? Então, a gente precisa, né? Porque entender também como é que está o próximo. Se nos colocarmos no lugar do próximo e analisarmos que se naquele momento também poderíamos agir de maneira semelhante, podemos nos surpreender com nós mesmos. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, né, que vai ajudar muito para a gente... Espera aí, calma, deixa eu ver aqui também como é que é esse outro lado, né? O que Jesus nos pede é compreensão e perdão, o que é muito difícil, como eu falei agora há pouco, né? Pois perdoar exige muita força e fé. Muitas vezes, nossos irmãos ainda não conseguem. Então, a gente tem que pedir por eles também. A gente, até quando tem um desafeto encarnado, que você está tentando até reconciliar algum problema que ficou, alguma questão que surgiu, mas está vendo que há dificuldade por ele, você já está até conseguindo, mas ele não está conseguindo, tem que respeitar o tempo dele. Cada um de nós está num caminho, né, no momento do caminho. O caminho é igual para todos, né, o destino final, mas cada um de nós está num patamar ali daquele caminho, então, às vezes a gente vai conseguir, às vezes não vai, às vezes nosso irmão ainda não está preparado, não vai conseguir, então a gente tem que ter tranquilidade ali, serenidade para poder deixar que isso vá caminhando, né? E por que a gente tem que evitar, principalmente com os desafetos desencarnados, que isso fique pendente? Porque, muito provavelmente, eles vão virar obsessores. Vão estar lá na espiritualidade, passando o tempo deles, olhando aqui, né? Deixa eu ver aqui, 24 horas aqui, o que a Mansa está fazendo? Aqui, lá, peguei aqui, achei um negócio aqui. Né? Achei um negócio aqui. O cara fechou ele xingou o cara. Mas isso não é nada. Não deixa de ser uma coisa... Né? A gente vai dizer, isso é bobagem. Não é bobagem. Porque você não sabe as consequências dessa bobagem. Né? Foi um xingamento que virou uma réplica, depois uma tréplica, daqui a pouco vira uma pancada, vira um tiro. Né? Quer dizer, e aí já está tudo enrolado de novo, tudo bagunçado de novo. Né? Então, os obsessores são os nossos desafetos desencarnados. Eles são como nós, apenas estão no mundo espiritual. Normalmente não os vemos, mas estão por perto. Sentem tudo, não são dores físicas, mas podem parecer que são para eles. Então, você vai dizer, poxa, aquela pessoa, meu desafeto, um dia a gente brigou, e aí eu machuquei ele e tal. Aí ele está até... É impossível, ele está até hoje sentindo lá a dor lá do soco, do pontapé, sei lá o que foi lá, que eu dei nele, que ele ficou desse jeito e tal. Como é que pode? O cara está morto. Não tem mais corpo e tal. Mas ele está vivendo aquilo intensamente. 24 horas e sentindo. É uma coisa tão forte, uma sensação tão forte, que para ele é uma dor mesmo, ele continua sentindo aquela dor. Você deu uma facada na pessoa, numa briga. Às vezes ele vai ficar lá na erraticidade sentindo aquela facada por muito tempo, porque ele mesmo está se fazendo sentir essa facada de estar preso naquela situação, vendo aquilo toda hora, né? Então, podem parecer dores físicas para ele, sim. Né? E eles podem ter sido também grandes amizades ou paixões. E às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes, tudo bem, a gente era amigo e tal, um dia brigou lá, discutiu e tal. Aí, era só 40 anos de amizade, mas tudo bem. Como é que você
consegue imaginar, né? Você tem um amigo de 40 anos, vocês têm uma discussão, uma conversa, um debate, sei lá o que for, né? Enfim, né? Criaram uma desavença entre vocês, né? Um virou desafeto do outro. Caraca, 40 anos não deu para você ainda ter um créditozinho, né? Então, tudo vai embora ali, naquele momento, né? Paixões, né? Outra questão, né? A gente, quando é mais novo, então, mais complicado ainda, né? A paixão mais nova, mais complicada ainda, né? Então, às vezes, está tudo bem naquele relacionamento, daqui a pouco aparece uma paixão, pum. Aí, você vai, mete o pé, né? Vai embora. Ei, hello! Tinha mais alguém aí nessa história. Né? E aí? Como essa pessoa ficou? Você se colocou no lugar dela? Você já imaginou? Né? Cedo ou tarde a vida vai fazer você passar por isso. Ou nessa ou na próxima, né? Porque foi coisa que você fez, vamos dizer assim, não é que sem querer, né? Mas você fez sem avaliar até, né? As consequências ou a força, ou a gravidade disso, né? Fez naquela paixão ali. E aí, depois você precisa aprender. Que não é exatamente assim. Você precisa aprender a gravidade disso, a força disso, o quanto isso criou uma mágoa, né, uma tristeza. Então, você precisa ter esse conhecimento. Né? Muitas vezes, nós os magoamos ou traímos sua confiança e não lembramos do que fizemos em vidas passadas. Então, é um problema, né? Então, muitas vezes, a gente tem aí um desafeto aí, que hoje pode ser até um obsessor, que foi um amigão, né? E você lá na outra vida, você traiu ele, como a gente às vezes vê nas reuniões mediúnicas, né, que a gente atende. Né? Então, foi traído pelo melhor amigo. Melhor amigo, não importa aí, né, o sexo, né, se é homem ou mulher. E aí? Né? Eles que estão lá nos veem como já fomos. Na época que fomos, né, causamos essa relação de desafeto com eles, né? E nos observam para ver se já melhoramos. Então, como eu falei, então, lá, ó, só, já. Peraí, deixa eu ver. E, ó, olha lá, está igualzinho, ó, mesma coisa, fez de novo, olha lá. E toma uma cacetada, né? E toma uma obsessão. Né? E ainda acha que está ajudando ele. Muitos vão estar testando, não, agora eu vou ajudar ele a entender o que aconteceu para ele aprender. Né? Pode acontecer isso, né? Então, por estarmos ainda pouco evoluídos, podemos ainda não ter superado as falhas que causaram os desafetos. E isso os aproximam de nós. Nós estamos mais ou menos protegidos dos nossos desafetos desencarnados, quanto mais a gente já está muito longe daquela pessoa que foi capaz de causar aquela situação que gerou um desafeto. Quanto mais nós melhorarmos, evoluirmos, mais é difícil os obsessores daquele tempo que você foi daquele jeito te alcançarem hoje. Por quê? Você hoje é um espírito mais evoluído, você hoje já está com outros mentores, outros protetores, já está com uma pleia de espíritos à sua volta, mais afinados com o que você é hoje. Você não é mais aquela pessoa que foi capaz de fazer aquilo. E, naturalmente, ele vai acabar percebendo também isso, e vai acabar ajudando isso a resolver, né? Frequentemente, convivendo com nossos hoje desafetos, resumimos tudo em um momento único que um erro ou equívoco pôde pôr tudo a perder. Ficamos presos nisso e apagamos as coisas boas que vivemos juntos antes. Como eu falei agora há pouco, né? Estava falando sobre paixões, né? Amizade de 40 anos. Então, a gente aqui está na nossa roda viva, né? Estamos encarnados com todas as demandas que a gente tem de encarnado, né? De trabalho, de família, etc, etc, etc. Então, a gente vai, as coisas vão passando, como a gente costuma dizer, né? Foi Natal no outro dia, o Papai Noel já chegou de novo. Até porque ele agora está chegando em outubro, então está cada vez mais perto. Né? O tempo já está correndo, voando, que a gente nem, quando vai olhar, já é Natal de novo. Já antecipou 2 meses, então ficou pior ainda. Então, mas na erradicidade, não é o tempo daqui, né? O tempo lá é o tempo de lá. Então, ele está lá com todo o tempo do mundo para ficar lá acompanhando. O perdão é a solução ensinada por Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Está lá o Mateus, para lembrar a gente, né? Então, é muito importante. Então, todos nós podemos fazer uma reflexão, cada um no seu travesseiro, pensar, coisas que já aconteceram ao longo dessa nossa encarnação, que estamos agora, nas anteriores a gente não tem como saber, né? Então, a gente só pode pedir, orar e rezar por eles para que eles consigam perceber uma pessoa melhor que nós já somos e tal. Mas, nessa, a gente puder... Poxa, eu acho que teve uma prima lá, que uma vez aconteceu isso e tal, nunca mais eu vi esse primo, nunca mais eu vi essa prima. Vamos tentar saber alguma coisa? Às vezes você vai encontrar uma pessoa, um primo, outro primo que conhece, aí você tem mais afinidade com esse primo já conhece aquele outro primo que você ficou afastado e tal. Então, é importante a gente tentar resolver essas coisas, enquanto está todo mundo aqui. Né? Porque depois, quando está um em cada lado, quando está os dois lá, tudo bem, que aí está os dois lá, está tudo certo. Aí um debate com o outro, um discute com o outro, está todo mundo lá na mesma situação de espírito desencarnado, então tem mais todos os espíritos desencarnados que estão ali à volta de cada um, protetores de cada um, tentando ajudar, né? Então dá para você ter um bate-papo. Mas quando a gente está desencontrado, a gente precisa ficar com bastante cuidado com esses desafetos. E aí, a gente vai chegando aqui aos nossos finalmente, né? Alguém reconheceu alguém aí? Tem uma sombra ali, assim, por trás do... né? Nosso Chiquinho querido, né? No tempo, já perto do desencarne, né? Acabou que a gente fica fazendo o teste no computador, tentando achar um ponto da transparência que não atrapalha o texto, mas também que a pessoa consiga enxergar. Então, aí tem que dar uma fixada aí, vai ver o bonezinho aí, vai ver aqui os óculosinhos dele. Então, Emmanuel, lá no livro Passos da Vida, capítulo 13, da psicografia do Chico, né, fala bastante coisas interessantes sobre amigos e inimigos. Vamos chamar aqui hoje amigos e desafetos. Né? O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. Então, muitas vezes, ele vai, né, despertar alguma coisa que vai nos chamar a atenção e vai nos fazer, às vezes, uma correção muito útil, né? Caramba, já fui capaz ainda de fazer tal situação com um amigo. Puxa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que evoluir isso, eu tenho que superar isso. Né? O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. Então, temos muito para aprender com eles. É muito útil. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Né? Cada um é do seu jeito, né? Então, mas hoje já fiz tudo isso aqui. Não, mas falta você fazer isso tudão aqui. Então, um puxa para cima, né? O outro puxa para baixo. Mas esse puxar para baixo também é importante para nós. Né? O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Né? Deixa eu ver se o meu desafio está mais frágil agora, né? Está mais passível de eu fazer a minha vingança, né? Enfim, né? Tem a minha vingança, que seja. Né? Quem nos estima, frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora, e sim nos combate, reconhecendo-nos a presença em ação. Muitas vezes, a gente tem um desafeto que a gente não fez nada. Sabia? Por quê? Ele tem inveja, ele tem ciúme, ele não consegue fazer as coisas que você fez. E não é nem por mal, é mais forte do que ele pode, né? É mais forte do que ele consegue brigar com ele mesmo. Então, ele não consegue deixar de pensar nisso. Poxa, fulano é assim, fulano é assado, fulano já fez isso, fulano ciclano, tanto faz, né? Já é assim, assado, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha aí, olha aqui, olha aqui. Olha.
às vezes chega um ponto que ele até esquece a vida dele, né? Porque a obsessão, a preocupação com a vida do outro, que ele queria ser, ou queria estar do mesmo jeito, ou queria ser melhor, é tão grande que ele, às vezes, até deixa de cuidar do direito da vida dele, porque está tão preocupado em cuidar da vida do outro. E, às vezes, você não tem a menor noção, né, que você tem um desafeto, e, às vezes, você vai descobrir depois, né, se você tem, por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre atento. Eu já tive um desafeto desse tipo. Você tem que estar o tempo todo atento para depois, você o tempo todo raciocinando, pensando na sua vida, no seu dia a dia, nas suas coisas, você vai descobrir. Eu descobri uma vez um caso, que eu não tinha nem ideia de quanta pessoa tinha, sei lá, não sei se raiva, não sei o que a gente pode falar, né? Raiva, ódio, sabe que sensação é, que sentimento é, eu não sei. Mas por quê? Porque eu estava sendo só eu mesmo, mas por causa disso, eu acabava facilitando para que as pessoas em volta percebessem a diferença, né, entre eu e essa outra pessoa. Então, sem eu querer, né, fazer isso, eu estava me destacando em relação a ele, e isso estava causando essa sensação dele, essa inveja, talvez até um pouco de angústia, né, com tudo isso, entendeu? E, realmente, depois por algumas atitudes, depois, ao longo do tempo, eu fui perceber isso, que acontecia. Mas eu estava, ainda mais, era mais jovem, até 20 e poucos anos, para mim, eu estava fazendo o meu melhor, vamos dizer assim, né? Eu ganho para isso, meu trabalho é esse, vou fazer o melhor que eu posso. E vamos embora, né? Quero crescer, quero melhorar, quero ser, né, ser promovido, quero ganhar mais dinheiro, então, estou tocando minha vida lá. E não sabia. Depois, mais tarde, fui perceber isso. Então, às vezes acontece. E aí, a gente pode fazer nada, né? Tentar pedir pela pessoa, né? Pedir que ela evolua, né? Que ela abra a mente dela, o coração, perceba que ela tem todas as condições de também conseguir fazer tudo que ela quiser, basta ela se empenhar para isso, né? Então, são muitas situações, né? Então, nossa bibliografia é o Evangelho, né? Isso aqui é muito legal, essa matéria aqui do Mundo Espírita. Aqui na Bíblia do Caminho é mais complicado, tem várias coisas, mas tem que ficar acertando o assunto para achar alguma coisa. E esse artigo aqui também é muito bom. Inimigos em nós e os inimigos desencarnados. Tá bom? Então, obrigado pela paciência, obrigado pela companhia. A gente vai ver com a nossa diretora aqui se vai ter perguntas daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigado aí. Até a próxima.